Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Meninos, olha só, na nossa aula online nós falamos um pouco sobre espelhos de artistas, desenhos de rosto e autorretratos. Estão lembrados? Justamente aqui nesse capítulo 4, onde a gente fala sobre identidade, né? A gente falou sobre identidade, falamos sobre a possibilidade de entendermos uma cultura através do rosto, né? Da feição de cada pessoa. Então, cada pessoa, através da sua feição, através dos desenhos que eram retratados em cada época diferente, a gente podia conhecer um pouco mais sobre a cultura de cada um deles. E aí a gente viu aqui que ao longo da história da arte, muitos artistas fizeram autorretratos que retratavam a si mesmo, gravuras, esculturas, fotografias e até mesmo o autorretrato, que é a forma mais comum de se fazer autorretrato na atualidade, foi a fotografia. Então, antigamente, as pessoas eram acostumadas a pintar, a fazer lá suas pinturas, elas posavam para as pinturas, né, para os artistas, e a partir disso, os artistas iriam lá, faziam seus retratos. Mas aí depois disso, a fotografia ganhou espaço, então as pessoas passaram a se fotografar e acreditavam também que a partir disso a pintura iria perder o seu espaço. Assim aconteceu mesmo no teatro. O teatro, as pessoas eram acostumadas a ir lá, assistir as peças e tudo mais, e com o passar do tempo, o cinema foi criado. Então, muitas pessoas diziam que a partir disso, o teatro iria ser esquecido. O que a gente percebe que hoje em dia não acontece, né? Acontece que cada um possui a sua particularidade, cada um possui a sua importância. Então, a partir disso, a gente precisa entender cada um deles. E a gente falou também desse artista aqui, o Rembrandt, de 1606 a 1669, que foi um importante pintor e gravurista do século 17. Ele foi um dos artistas que mais fez autorretratos na história, por volta de 100 obras. Então, ele era uma pessoa que fazia muito autorretratos. Você vai observar os dois autorretratos do artista e vai investigar os detalhes, buscando adivinhar a idade dele e também o estado de espírito que ele procurou retratar. Então, observem aí a primeira imagem, o autorretrato de chapéu e com olhos arregalados. Que tipo de sensação será? Que tipo de estado de espírito ele estava tentando retratar nessa imagem? Pensem em vocês. E nessa segunda imagem, esse autorretrato com boina e gola virada para cima, desse mesmo autor, né? Também olhos sobre tela. Que tipo de sentimento vocês acham que ele estava tentando retratar aí nessa imagem? Pensem. Então, a curiosidade do Rembrandt sobre as particularidades das pessoas de si próprio era grande, o que fez com que seus retratos fossem sempre cheios de detalhes interessantes. Então, cada detalhe era bastante minucioso, ele se atentava aos detalhes das imagens para poder fazer as suas obras. Diferentes momentos retratos observados, podemos perceber a passagem do tempo e a mudança de humor com que ele se representou. Então, na primeira imagem ele se representa de uma maneira, na segunda ele se representa de outra. Vocês podem ver que a primeira foi feita em 1630 e a segunda em 1659. Então, tem um espaço de tempo aí bastante relativo entre um e outra para mostrar como ele pôde aprimorar as suas obras, a sua maneira de pintar. Gente, também existe um outro artista que é o Amedeo Modigliani. Ele é italiano, nascido em 1884, faleceu em 1920, quase ali perto de 1922, da Semana Moderna de Arte de Brasil. Depois a gente vai falar sobre um pouquinho mais. E ele também tem esse autorretrato nas suas pinturas, né? Ele pintou o autorretrato de Amedeo Modigliani. Ele se autopintou, né, nesse retrato, e vocês vão perceber que na obra dele essa pintura aí foi feita em um momento bastante delicado. Então, as suas obras, elas têm como característica justamente isso. Ele usava cores, ele tinha um jeito característico de pintar e dar expressão que ele trazia nas suas obras, que eram expressões vazias. Ele utilizava cores que lembravam situações ou objetos envelhecidos ou desbotados pelo tempo, o que enfatiza seu estado frágil e melancólico. Então,
Amedeu, ele tinha essa característica de demonstrar nas suas pinturas um tom mais melancólico, um estado emocional mais frágil. Ele tinha os objetos envelhecidos e desbotados pelo tempo. Isso era uma característica dele nas suas obras. Então, ele trazia isso, tá, gente? E aí, a gente começa a falar um pouquinho também sobre Frida Kahlo, que eu sei que Frida Kahlo é uma artista que muitas meninas aí do 6º ano gostam de falar bastante sobre ela, porque ela também retratou muito seus autorretratos. Suas obras eram obras em que ela retratava a si mesma, só que de maneiras diferenciadas, ou seja, ela trazia o estado de espírito que ela estava sentindo naquele momento. Se ela estava sentindo tristeza, por exemplo, digamos, Frida, em um determinado momento da vida dela, ela perdeu seu filho. Então, ela fez uma obra em que ela mostrava ela mesma dentro desse sentimento que foi de perder o filho. Ela trazia essa expressão, ela sentia lá, ela via o que tinha dentro dela, né? Ela sentia, nossa, eu perdi o meu filho, eu tô sentindo esse sentimento aqui de tristeza, de amargura, de decepção, eu nem sei explicar o que é que eu estou sentindo. Então, ela pegava esse sentimento e jogava para a tela. E assim, ela fazia suas imagens. Aí, a gente tem o Veado Ferido, de Frida Kahlo, de 1946. Quem olha e não entende o contexto, não entende o porquê que ele foi escrito, pensa o que ele foi feito, pensa, nossa, parece que não faz sentido, né? Mas ela sofreu um grave acidente de ônibus quando ela era estudante e aos 18 anos. E foi por isso que por muito tempo ela passou se recuperando no hospital. E depois, mesmo de ter se recuperado no hospital, ela ainda ficou com muitas sequelas, né, desse acidente que ela teve. E durante esse tempo que não tinha muito o que fazer, o seu pai emprestou seus materiais de pintura e pediu para instalar em sua cama um cavalete. O que é um cavalete, gente? É aquela estrutura em que eu coloco o quadro para poder pintar, tá? É aquele suporte. E foi a partir disso que ela começou a pintar, tá? E ela, como ela não podia se mover muito depois do acidente, porque atingiu justamente a coluna dela, então tem muitas pinturas que vocês vão ver que existe ela fazendo a pintura com esse colete nas costas, né? Porque ela precisou utilizar esse colete para poder continuar fazendo suas obras, para continuar a conseguir andar, enfim, né? E aí ela diz que pinta porque ela sente muitas vezes sozinha, e o tema é o que eu conheço melhor. Então, a partir disso, ela fazia vários autorretratos. Ela também expressava nas pinturas a si mesma, os sentimentos por tudo que lhe acontecia, e também valorizava como parte de sua identidade a cultura mexicana. Então, gente, quando vocês forem falar sobre Frida Kahlo, entendam que ela sempre vai estar exaltando a cultura mexicana, além de estar lá proporcionando também o seu autorretrato, se mostrando, né, enquanto autorretrato lá. Gente, os autorretratos, eles nem sempre exibiam os traços do rosto do artista exatamente como eles são. Isso é importante lembrar porque a gente pensa que o autorretrato vai ser somente a expressão exata de cada pessoa, mas nem sempre é isso, tá? Os autorretratos nem sempre exibem os traços do rosto dos artistas exatamente como eles são. Alguns artistas preferem retratar-se por meio de uma imagem que seu estilo ou técnica tenha mais evidência do que o próprio detalhe de sua fisionomia. Então, a gente tem, por exemplo, aí o artista Escher, tá? De 1935, que ele, ao invés de trazer exatamente a sua imagem, né, seu autorretrato como os outros artistas faziam, ele preferiu deixar em evidência os detalhes da sua forma, do seu estilo e da sua técnica de pintar. Ele estava mais preocupado com isso, que é essa segunda foto que vocês estão vendo aí. Ele estava mais preocupado, tá vendo como é diferente? Ele estava preocupado aqui, gente, em demonstrar como é que ele fazia essa técnica, como é que ele fazia com que as pessoas vissem essa esfera aí como se fosse uma esfera de espelho, né? Ele estava preocupado com isso, diferente da obra de Van Gogh, em que ele mostra o autorretrato dele exatamente como ele é, mas também trazendo uma técnica diferenciada na pintura. Tá vendo que existe uma técnica diferenciada? Você vê aqui, ó, as pinceladas, elas são diferenciadas. A gente tem pincelada de várias formas, na vertical, na horizontal, a utilização das cores, tudo isso é diferente. Aqui também, essa técnica, se não me engano, foi uma técnica de grafite, não, de litogravura, né?
e se chama Mão com Esfera Reflexiva. Então, ele fez essa obra pensando justamente nisso, em demonstrar quais eram as técnicas que ele utilizava. E aqui a gente pode ver também, ó, tá vendo que é diferente? Ela mostra um pouco das técnicas dela, mas não deixa de retratar a sua própria imagem. Autorretrato com macacos, tá vendo que tem esse colorido que ela traz? Tudo isso remete, sim, à cultura mexicana? Então, e aqui na obra de Amedeo, a gente consegue identificar justamente esse tom melancólico. O rostinho não tá sorrindo, ele tá triste. Olha os olhos baixos, olha essa carinha mais para baixo, no estágio frágil, melancólico. Então, isso tudo é bem característico. E aí, a gente tem também o autorretrato de quem? Do Rembrandt. Olha só como é diferente quando ele começa a pintar. Mas você não consegue descobrir qual era o tipo de expressão que ele estava trazendo aqui nessa primeira obra? Para mim, particularmente, eu acho que ele estava assustado, né? E aqui ele já está assim, mais tranquilo, né? Observando. Mas eu não sei, eu ainda sinto que ao olhar essa obra, eu sinto um certo tom de dúvida. Eu sinto que ele tem alguma dúvida, né? Então, isso são interpretações pessoais. Cada um de vocês vai ter uma interpretação diferente. Não precisa ser a mesma interpretação. E a gente vem aqui para esse exercício, gente. O exercício de aplicação, eu vou pedir para que vocês façam ele, porque é um exercício fácil de se fazer, tá? Ele fala assim: cada um deve sortear um pequeno papel no qual estará escrito o que será a base para o seu autorretrato e guardá-lo em seguida até que o professor autorize o início da atividade. Você irá se imaginar sendo aquilo que sorteou. Por exemplo, se sorteou a palavra fruta, você deverá se perguntar: se eu fosse uma fruta, qual fruta eu seria? Considere todas as possíveis características do que escolheu, pensando em quais se conectam com sua identidade. Com o auxílio do professor, busque as outras pessoas que tiraram o mesmo tema que você e reúnam-se em grupo. Então, olha só, para essa atividade aqui, como nós não estamos, podendo nos reunir em grupo e tudo mais, então eu vou pedir para vocês que façam o seguinte: vocês irão escolher um objeto que tenham dentro da casa de vocês e a partir desse objeto vocês irão se desenhar, se imaginando ser esse objeto, igual aqui da laranja, certo? Eu escolhi uma laranja, então eu vou me retratar sendo essa laranja. Estão vendo aqui a imagem? Pois é. Tá vendo a chaleira? Aí vocês se retratam dessa maneira aí. E aí, a partir disso, vocês vão retirar a foto desse retrato que vocês fizeram e vão colocar no post para que eu possa olhar. Não vai precisar compartilhar com um colega, nem nada do tipo, porque a gente não está tendo essa possibilidade. Então, a única coisa que eu preciso que vocês façam é justamente numa folha de papel A4, lá com o seu lápisinho de desenhar, vocês vão escolher um objeto da casa de vocês e vão retratar esse objeto como se fossem vocês nesse objeto, tá bom? Qualquer tipo de dúvida, estou à disposição. Meninos, na questão 2 fala assim, se Frida Kahlo retrata a si mesma em volta em elementos de sua própria cultura mexicana, se você fosse fazer o mesmo, que detalhes você colocaria no seu autorretrato? Isso aí é uma resposta pessoal, mas tentem pensar na nossa própria cultura. Que aspectos que existem dentro da nossa própria cultura que vocês colocariam nas obras de vocês, tá? E aí vocês respondam essa questão. Lá no exercício 3 fala assim: é comum desenharmos nosso rosto de uma maneira bastante diferente da realidade. Fazemos a cabeça e os olhos como se fossem círculos, a boca com um traço indicando alegria ou tristeza e o nariz como se fosse um triângulo de lado. Para a realização desse exercício, observe o seu rosto detalhadamente no espelho. Comece observando o formato de sua cabeça. Ela é realmente redonda como esfera? Quantos detalhes existem dentro e fora de seus olhos? Qual o formato de sua sobrancelha? Elas ficam mais perto dos seus olhos ou de seu cabelo? Qual o formato de seu nariz e sua boca? Seu cabelo cobre sua testa? Em uma folha A4, utilize lápis e produza um desenho de observação de seu rosto de maneira mais realista que conseguir. Então, já que nós já fizemos essa atividade da número 1, vocês não vão precisar fazer a atividade a número 3, tá bom? Então, vocês descartam a 3 porque a gente já fez a número 1. Vou pedir para que vocês façam a número 1. A número 4 diz o seguinte: quais as principais características das obras da Frida Kahlo?
Então, a obra da artista trata sobre os próprios autorretratos e sentimentos diante do acontecimento da vida e exalta a cultura mexicana. É tudo isso que nós vimos aonde, gente? Bem aqui, ó, quando fala sobre ela, ó. Frida expressava nas pinturas de si mesma sentimentos por tudo o que lhe acontecia e também o que valorizava como parte de sua identidade como a cultura mexicana. Então, essas eram as características das obras da Frida Kahlo, tá? Reveja a obra O Veado Ferido, de Frida Kahlo. Pensando na situação de um animal ferido e sozinho em uma floresta, como você descreveria os possíveis sentimentos da artista quando pintou esse quadro? Aí vocês vão pensar, quais foram os tipos de sentimento que ela teve ao pintar esse quadro e ao olhar esse veado ferido? O que vocês acham que ela sentiu ao ver esse animalzinho aí sendo machucado? O que vocês acham que ela sentiu? Então, é isso que vocês vão escrever. E no para conferir, é o seguinte, gente. A imagem de Camille Claudel. Gente, quem é Camille Claudel? Vocês vão dar uma olhada aqui, procurar quem é o Camille Claudel para poder responder essa pergunta, tá? E aí, a partir disso, vocês vão me dizer, é um autorretrato? É uma pintura? É um retrato? É uma foto jornalística? Vocês vão olhar para mim. A maneira mais comum de se fazer um autorretrato na atualidade é a fotografia conhecida como, a gente já sabe, que é a selfie, né? Hoje em dia a gente utiliza a selfie como forma de fazer os nossos próprios autorretratos. E a respeito do autorretrato feito por um artista holandês, Rembrandt, que é aquele primeiro que a gente viu, escreva verdadeiro ou falso para as seguintes questões. Ele fez por volta de 100 retratos? Verdadeiro, ele foi um dos que mais fez autorretratos. A sua arte lhe rendeu muita fama e fortuna durante parte de sua vida? Verdade, porque não existiam outras pessoas que faziam autorretratos. Então, Rembrandt estava lá, sendo uma dessas pessoas que faziam, né? Então, todo mundo procurava para poder fazer seus autorretratos. Todo mundo queria um autorretrato do Rembrandt. Ele foi um escultor holandês? Não, ele não foi escultor, ele foi pintor, tá bom? E ele fazia seus autorretratos por meio de pintura e da gravura, certo? Através dessas duas técnicas aí. E ele buscava sempre sorrir em seus autorretratos e mostrar-se jovem? Não, vocês viram na primeira imagem que ele nem estava sorrindo, ele estava demonstrando outra emoção, né? Ele tentava captar várias emoções diferentes das pessoas e dele próprio. Então, não, ele não estava buscando sempre estar feliz ou mostrar-se jovem. Assinale a alternativa correta a respeito do autorretrato. É um retrato feito por artistas sobre outros artistas? Não, é um retrato feito sobre si mesmo. Atualmente só pode ser feito por meio da fotografia? Claro que não, a gente tem também a pintura ainda sendo relevante, né? Passou a existir depois da invenção da máquina fotográfica? Não, existia antes mesmo da máquina fotográfica. Pode ser feito sem que se mostre todos os detalhes do rosto do artista? Sim, não necessariamente a gente precisa mostrar todos os detalhes do rosto do artista. Às vezes pode sobressair suas técnicas, tá? E sua maneira de pintar. É um retrato detalhado das características físicas de uma pessoa? Não, autorretrato é a letra D. Ele pode ser feito sem que mostre todos os detalhes do rosto de um artista. E de que maneiras podemos nos comunicar visualmente? A gente já sabe e nós viemos falando disso durante todo esse bimestre, né? De que a forma de comunicação, ela não é apenas verbal, ela também pode ser uma forma de comunicação de várias outras maneiras. Eu tenho gestos, eu tenho a nossa fala, eu tenho o nosso corpo, eu tenho as roupas que a gente se veste, eu tenho os nossos cortes de cabelo, a forma com que a gente fala, a forma com que a gente age. Tudo isso é uma maneira de comunicar, de dizer quem nós somos, o que nós queremos e a nossa cultura também. Então, meninos, a nossa aula de hoje foi essa. Recapitulei com vocês a nossa aula online e corrigimos os exercícios das páginas 292, 293 e 294. Vou pedir para que vocês tirem foto do exercício 1 da página 292 e me enviem pelo post, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!